Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Bom estarmos juntos, colocando a nossa vida diante de Deus, mais essa manhã, sendo gratos ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz, e realmente entendendo tudo isso porque Ele me amou. Então quero mais uma vez saudar a você, que você e sua família estejam desfrutando da graça do Senhor Jesus Cristo, porque Ele me amou, eu oro. Esse é o tema que temos trabalhado essa semana, porque Ele me amou. É o tema da nossa campanha de missões nacionais, baseado lá em 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus pela nossa vida é extraordinário, é o amor que não pede nada em troca, que se ofereceu por nós. Por isso, nessa manhã, nós podemos dizer ao Senhor porque Ele me amou. Então eu quero convidar você a continuarmos pensando sobre isso, porque Ele me amou, eu oro. E quero ver com você ainda o texto que nós temos lido, não é? De Atos, capítulo 12, agora nos versículos 12 em diante, Atos 12, de 12 em diante. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram, estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam, é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater. E quando abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas, acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isso a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Eles o procuraram, mas não o encontraram. Então Herodes interrogou as sentinelas e mandou que fossem executadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes ficou ali algum tempo. Pois bem, o texto bíblico narra o desfecho desse episódio, quando Deus liberta Pedro, digamos assim, maravilhosamente, milagrosamente da prisão. Então, nesta manhã, eu quero convidar você a continuarmos pensando, porque Ele me amou, eu oro. Lembra das 4 ênfases da campanha, baseados no acróstico da palavra amor? A primeira palavra é amor, eu amo, não é? Com a letra A. A segunda eu multiplico com a letra M. E a terceira dessa semana eu oro com a letra O. Próxima semana vamos ver com a letra R, eu reparto. Então, porque Ele me amou, eu amo, eu multiplico, eu oro. E nós vimos já na segunda e na terça-feira sobre esse episódio aqui, que a oração é a marca da igreja, a marca dos salvos em Jesus. E nós vemos aqui que é uma decisão diante de desafio, a igreja estava em contínua oração, insistente oração a Deus em favor de Pedro, versículo 5. Pedro reconhece, liberto da prisão, a dependência que ele tinha de Deus. Olha, eu sei que foi Deus que cuidou da minha vida. E hoje, a terceira marca assim, da igreja é o despertamento espiritual. Porque Ele me amou, eu oro e Deus me desperta espiritualmente. A oração faz a igreja despertar para novos momentos. A oração faz a nossa vida despertar para novos momentos. E às vezes nós estamos precisando desse despertamento. Agora são 8 horas e 4 minutos. Você que está acompanhando ao vivo agora já despertou, outros ainda estão dormindo. Talvez você tenha despertado muito mais cedo, não é? Tenha feito coisas já, eu já levantei, já saí, já fui fazer minha caminhada, já voltei. Então, já despertei bem mais cedo. Então, como é importante o despertamento espiritual, principalmente.
Quantas pessoas estão dormindo? Quantas igrejas dormem? Quantas vidas dormem e são enroladas, né? Totalmente, digamos assim, estão enroladas pelo pecado, pelo mal. Precisa de despertamento. Às vezes nós achamos que a nossa vida está tudo bem. Precisamos de despertamento. Olha aqui, a igreja estava orando para a libertação de Pedro. E nós vemos aqui, olha, uma coisa muito interessante. Muito interessante. Versículo 12. Em si, agora eu sei que Deus me livrou da mão de Herodes e enviou seu anjo para me livrar. Depois de refletir nessas coisas, diz o texto, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Pedro foi para onde? A resposta da oração, o Pedro liberto, vai até onde os intercessores por ele oravam. A resposta de oração vai até onde salvos oravam. Ele vai para onde as pessoas estavam orando, vai para a casa de Maria. Ele chega lá, estava todo mundo orando. E é interessante, irmãos, que o despertar de Rod, né, essa menina, versículos 13 e 14, Pedro chama no portão, ela vai até o portão, ela reconhece a voz de Pedro, mas diz o texto bíblico que ela fica, né? Reconheceu a voz de Pedro, versículo 14, não abriu o portão por causa da alegria. Olha, Deus respondeu a nossa oração. Ela estava alegre, estava feliz diante de Deus, aquilo foi um alívio para o seu coração, para a sua vida, e ela corre lá para informar o que, olha, a resposta da nossa oração já veio, Deus já nos respondeu, tomada de alegria, anunciou, a resposta está lá no portão. Irmãos, qual foi a reação das pessoas? Moça, você está doida, não é isso? Estás louca, menina? Versículo 15, eles disseram para ela. Ela insistiu, não é Pedro. Não, eles disseram, não é o anjo dele. Aí Pedro continuava a bater e quando abriram o portão, viram e ficaram o quê? Espantados, como diz aqui, se espantaram, versículo 16. Por quê? Nós oramos e Deus nos respondeu. Que tapa no rosto para que acordassem espiritualmente, porque Deus estava respondendo às orações deles. É hora de despertar. Então Pedro diz para eles, olha, aconteceu isso tudo, versículo 17, vão informar a Tiago e aos irmãos. Tiago, ele era o líder da igreja em Jerusalém, e diz o texto que ele partiu para outro lugar. Ele falou, olha, Deus me livrou. Agora vão e fale para outros, que Deus respondeu a oração e ele me livrou. E o versículo 18 e 19, nós vemos aí que houve uma bagunça, um alvoroço lá na prisão, quando amanheceu e Pedro não estava lá. As sentinelas foram mortas, né, foram executadas, diz o texto, depois de interrogadas, e Herodes ficou muito inconformado, porque seus planos diante dos judeus de apresentar Pedro foram frustrados. Meus irmãos, por quê? Porque a oração nos desperta para o agir de Deus. E eu quero convidar você nessa manhã a pensarmos sobre isso. A oração, porque Ele me amou, eu amo, porque ela causa o quê? Despertamento espiritual na minha vida. Quando oramos, somos despertados para um novo tempo. Como a menina Rod aqui, nós devemos estar vigilantes e despertados, alegres pela resposta do Senhor. Quem está despertado não se espanta com a resposta. Você está orando por alguma coisa a Deus? Se Deus responder, em Deus respondendo, você não vai ficar espantado. Por quê? Você está orando, está aguardando. O despertamento espiritual nos torna proclamadores fiéis dos grandes feitos do Senhor. Pedro falou para eles, olha, vão e falem a Tiago o que Deus está fazendo e aos outros irmãos. Proclamação da ação de Deus. A oração, ela deve mover nossas vidas ao despertamento, porque é fundamental para a nossa vida espiritual, como salvos de Jesus, como igreja de Jesus, porque esse despertamento sempre será de acordo com a intensidade da nossa oração. Quanto mais oramos, mais o Espírito Santo terá lugar na nossa vida. Quanto mais oramos, mais enxergaremos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quanto mais nós orarmos, mais veremos a mão poderosa de Deus agindo.
Por isso, o despertamento espiritual é necessário. Já oração é a marca da igreja, porque Ele me amou, eu oro. E Deus desperta a minha vida. É uma decisão de dependência para o despertamento espiritual. Uma decisão espiritual diante dos desafios, que causa dependência da ação do Senhor. E também o despertamento de vida espiritual. Eu quero convidar você a orarmos mais. Fale para Deus, Deus, por favor, porque o Senhor me amou, eu quero orar mais ao Senhor. Eu quero falar mais com o Senhor. E eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, porque eu preciso dessa comunicação. Então, como é que vai a sua vida de oração diante do Senhor? Você é uma pessoa que fala bastante com Deus ou não? Como é? Deus nos desafia a experimentarmos aquilo que Rod, os irmãos que estavam na casa de Maria, todos eles experimentaram, que foi o quê? Aquilo que Deus fez na vida de Pedro. Por isso, porque Ele me amou, eu oro. Vamos, nesse momento, orar também. Senhor Deus e nosso Pai, colocamos nossa vida diante do Senhor. Colocamos porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. E como é bom ter o privilégio de orar ao Senhor. Quando oramos, ó Pai, o Senhor nos desperta para novos momentos, para novas ações. Quando oramos, ó Pai, o Senhor realmente, com as respostas que o Senhor nos dá, nós experimentamos o agir maravilhoso do Senhor e mais queremos orar, porque o Senhor é esse Deus que age. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a nossa vida de oração, que o Senhor nos faça pessoas que orem cada vez mais, que o Senhor nos desperte espiritualmente para isso, desperte-nos como igreja de Jesus, as nossas igrejas, como salvos em Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, como nós precisamos orar, ó Pai, nós precisamos orar pelas pessoas que estão enfermas, e o fazemos agora, pelos que precisam entregar a vida a Jesus, pelas necessidades das pessoas, tanta coisa há, ó Pai, por isso, em nome de Jesus, ó Pai, nos desperta cada vez mais para a oração. Por quê? Porque o Senhor nos amou, assim oramos. E assim, ó Pai, cuida dos que estão enfermos, dos que estão afetados pelo Covid-19, há tantas pessoas que estão, ó Pai, hospitalizadas, aqueles que estão no UTI, aqueles que estão entubados, tem misericórdia, Pai. Quero lembrar da esposa do pastor Esdras, de Paulínia, a irmã Miriam, Pai, cuida dela, e outros que estão necessitando, cuida, Pai, em nome de Jesus. Cuide daqueles que estão em tratamento, Pai, de outras doenças, às vezes crônicas ou não, que o Senhor tenha misericórdia. Aqueles que estão com câncer, cuida, Pai. Colocamos diante do Senhor todos, ó Pai. Lembramos da Juliana, Pai, ela precisa do milagre do Senhor, como outros precisam. Em nome de Jesus, Pai, faz a cura acontecer. Abençoa, Pai, os profissionais de saúde, todos aqueles que estão que correm riscos, ó Pai, de contaminação por causa do Covid-19, tem misericórdia, Pai, proteja e guarde, cuida da nossa nação, dependemos do Senhor, cuida de todos os nossos governantes, federais, estaduais, municipais, em nome de Jesus, ó Pai. Cuida, ó Pai, de cada família, de cada vida, de cada crente em Jesus, que sejamos pessoas que orem cada vez mais, ó Pai. Abençoa a nossa campanha missionária, porque o Senhor nos amou, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos amou, por isso abençoa, que sejamos despertados para termos uma campanha realmente extraordinária, que o Senhor faça grande diferença e que a oração seja a marca realmente dessa campanha também. Abençoa as igrejas, desperte os pastores para liderarem suas igrejas nessas campanhas, abençoa os promotores de missões, ó Pai, os missionários mobilizadores voluntários, todos, ó Pai, os missionários que estão fazendo agora, Pai, a divulgação nas igrejas, nas lives, através de cultos online, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o seu amor, a sua graça maravilhosa seja multiplicada e proclamada, porque o Senhor nos amou. Ó Pai, continua despertando os nossos corações para fazermos discípulos, para falarmos de Jesus. Abençoa o nosso dia, cuida das nossas famílias. O Senhor sabe cada uma todas elas nós entregamos ao Senhor e fazemos isso em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida, todos que estão aí participando desse vídeo agora, que Deus cuide do seu coração, da sua vida, da sua família. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhá-lo com outras pessoas para que outros também
sejam edificados pela palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia em nome de Jesus. Amém.